Bom, pessoal, continuando de onde a gente parou, no vídeo anterior a gente estava vendo onde que a mão de obra escravizada era empregada no Brasil colonial. Então a gente viu que a mão de obra escravizada era utilizada para a produção de açúcar nos engenhos, também era utilizada na produção de alimento nas roças e também vimos que a mão de obra escravizada era utilizada nos serviços domésticos, certo? Então era uma mão de obra muito explorada, né? A maior parte dos trabalhos era feito no Brasil colonial e também no Brasil Império por uma mão de obra escravizada. Então, vamos continuar? Tem também os chamados escravos de ganho. A gente já viu um pouco sobre isso quando a gente estudou as quitandeiras e as ganhadeiras. Né? Os chamados escravos de ganhos eram negros e negras escravizados que o trabalho deles era conseguir, de alguma forma, dinheiro para os senhores escravos. E para o senhor de escravos não importava muito como que o escravizado ia conseguir esse dinheiro. Então eles ofereciam vários serviços. A gente viu que as ganhadeiras ofereciam uma série de serviços, vendiam várias mercadorias. E para o senhor de escravos, o importante é que a quantia que ele tinha determinado no final do dia chegasse. Caso sobrasse, o escravizado poderia ficar com essa sobra, mas era poucas as situações em que sobrava, porque geralmente o senhor de escravos definia uma quantia muito alta. E se o escravizado não entregasse essa quantia, eles poderiam sofrer castigos, e muitas vezes sofria, né? Bom, gente, existiam outras funções, né, onde era empregado a mão de obra escravizada no Brasil colonial e no Brasil império, mas eu quis, né, apresentar essas, né, funções só para a gente ter uma ideia, né, de como que a mão de obra escravizada no Brasil foi explorada, né, de como que os negros e negras e indígenas também foram explorados no Brasil, como que eles foram submetidos a condições de vida terríveis e como que essa história precisa ser conhecida. Mas essa também é uma história de resistência, é uma história de exploração e de violência, mas também é uma história de luta e de resistência. E é isso que a gente vai ver nas outras atividades que o Trilhas mostra para a gente, né? Então a gente vai ver sobre a formação dos quilombos, a gente vai ver sobre a formação, né, dos grupos que resistiam a essa barbárie que foi a escravidão na história do Brasil e também na história do mundo. Então, gente, é por isso que a gente precisa entender que a abolição da escravidão não foi um presente, foi parte de um processo de muita luta e de muita resistência da população negra do Brasil, certo? E a gente vai ver isso nas próximas atividades. Antes disso, eu queria deixar uma perguntinha aqui para vocês pensarem e vocês podem responder aqui embaixo nos comentários da plataforma, tá? Qual a diferença entre os termos mão de obra escrava e mão de obra escravizada? Então, hoje em dia, os autores, os historiadores principalmente, têm deixado de usar o termo mão de obra escrava e passando a usar o termo mão de obra escravizada. Pense aí um pouquinho. Se você quiser, você pode pesquisar, mas também seria legal se eu soubesse o que você acha sobre isso, né, a sua opinião sobre isso. Qual a diferença entre usar o termo mão de obra escrava e o termo mão de obra escravizada? Depois, na outra semana, eu respondo mais sobre isso, tá? A gente fala mais sobre isso. Eu gostaria que vocês dissessem o que vocês estão achando dos vídeos. Esse vídeo ficou com bastante corte, porque, gente, eu moro perto de uma avenida e agora, nesse horário, tá passando muito caminhão. Então, às vezes eu estava falando, fez um barulho muito alto, eu tive que cortar. Ok? Algumas vezes eu nem cortei, senão ia ficar com mais cortes ainda, tá? Eu gostaria que vocês me dissessem se está ajudando, o que vocês estão achando, alguma coisa que vocês pensem, né, surgiram para mudar, para melhorar. Tenho tentado fazer vídeos um pouco mais curtos, mas vou tentar fazer um mais curtinho na semana que vem, que seja mais direta, que esse assunto é muito importante, ok? E aqui, ó, quem veio falar tchau, tá? Olha para a câmera. Oriente quis falar tchau. Tchau!